sendo gravada. Galera, queria primeiro agradecer a vocês por estarem aqui. Não, o objetivo, desde o início, é fazer uma brincadeira sobre as ações relacionadas à agilidade e usar como pano de fundo esse tema que a gente escolheu outro dia, né? Tava com a Tati, a gente tava falando, pô, a gente tem que falar das loucuras que acontecem dentro da agilidade. Loucura na agilidade talvez não ia ficar bom. E aí a gente pegou muito pelo lado sub-humano. E por que que a gente fala do lado sub-humano, né? Porque a agilidade ela veio na nossa vida, né, veio para a gente como um lugar que todo mundo tem que se conciliar, que pessoas são maravilhosas, abraça, todo mundo vai colaborar. É uma coisa linda, né? Todo mundo tá ali, cara, vamos nos unir porque todo mundo é legal. E aí, mas tem uma parada aí que já começa a matar. Hoje, o nosso tema, né, do nosso mundo sub-humano, né, que é a apresentação básica, que vocês já estão cansados de me conhecer. O que a gente vai falar hoje é sobre esse tal de mindset, né, esse tal de mindset. Aí eu sempre brinco, né, que eu falo que ele é filho da mãe de Ná, né, aí o Vitor Massari, que é um amigo, ele fala que é o Mind 8, Mind 9, né, mas eu sempre brinco que a origem dele é a mãe de Ná, né. E aí, o problema do mindset, né, que a gente chega e quando sempre brinca com isso, é falar uma coisa. Você não tem mindset ágil, você não tem mentalidade, você não é ágil, você tem que mudar o seu mindset. Cara, e isso daí, quando você fala desse tipo de forma, e aí a gente sabe disso, quem vive o dia a dia da agilidade, é muito legal. E outra palavra que está surgindo agora é que você não tem maturidade, né? Ou seja, as equipes não têm maturidade, né? Vocês não são maduros, né? Então aí esses negócios que às vezes têm que ser usados de forma construtiva, elas entram na vida das pessoas aí meio que de forma meio que destrutiva, né? A agilidade, ela já começou, e aí a gente estava até brincando aí, falando aí com o Fábio, aí quando ele falou assim, pô, quando ela foi lá em 2001, né, que ela veio aí para mudar, e aí só dar uma dica aí, Fábio, a agilidade, ela é basicamente cópia do, dos 14 princípios de Deming. O cara escreveu isso lá pelos idos de 50, brother. Você entendeu? Então são 14 princípios que se você ler, e aí, se vocês quiserem, até compartilho depois do nosso chat aí alguns links, e até googar mesmo, escrever 14 princípios de Deming, né? Vocês vão ver que os caras, basicamente, eles foram lá para. Porque o lugar era bonito, né? Que eles foram lá para aquela coisa ali. Dá o Cris aí, malandro. Cris, irmão. Esse é meu irmãozão. E quem não conhece, Cristiano Moraes, um brother daí também, da agilidade, milhão de anos. E eu, olha, bicho, pessoa maravilhosa esse cara. E o tio Hélio também. Ah, o tio Hélio, cabelinho lindo. Gente, quando a gente fala disso, né, a gente fala putz, a agilidade ela veio por causa do manifesto. Bicho, é uma coisa maravilhosa, né? Porque os caras eles foram lá, eles se reuniram porque eles estavam chateados. E aí eles foram para uma colônia de férias lindas, maravilhosa, e falaram assim, porra, o que a gente precisa fazer? Cara, vamos tentar fazer alguma coisa. O Chacrinha sempre disse, né? Aqui nada se cria, tudo se copia. Né? Isso daí é uma frase maravilhosa. E aí foi onde usaram, pegaram os 14 princípios de Deming e vamos embora, vamos só fazer um ajustezinho fino ali, fazer um tanningzinho, mudar umas palavrinhas. O cara fez 14, vamos enxugar isso aqui, vamos fazer aí os princípios da agilidade. Gente, eu não estou. Me permita, porque graças a Deus esse é o meu canal e eu não estou agregado a nenhuma empresa além da minha, né? Me permita a picardia. Né? O que é o grande ponto?
Foi legal? Foi. Quebrou paradigma? Quebrou. Eu acho que os paradigmas eles são quebrados também a partir de coisas que vêm acontecendo, né? Tá aí metodologias, vamos falar de metodologias que são consagradas desde 1940, que hoje estão tomando um espectro totalmente diferente. Né? Se a gente for falar de uma metodologia aí que de 1940 é o Kanban. Se a gente for pensar nesse grande conceito, porra, começou em 1940. Porra, pensamento Lean, velho. O bagulho começou depois da guerra, cara. Sabe? Os caras falaram, tá tudo dizimado. E aí a galera hoje traz como, né? Fala, não, eu conheço, porque a gente pratica. Mas vamos lá, que nem eu brinquei com vocês. Eu me permito hoje, pelo meu estado é, free, né? De ser, né? De pensar uma coisa. Em muitos lugares vai funcionar, né? E eu gosto de deixar isso muito claro, porque no Japão funcionou muito bem. Por quê? Porque lá eles viviam um conceito de escassez e tudo que era necessário e que precisava ter um foco maior, a gente precisava se unir, foi feito, né? E aí não vou nem falar também, depois da Segunda Guerra Mundial, a campanha dos 5 marcos na Alemanha, que é outra realidade, mas também segue a mesma vertente, ou seja, são grupos diferentes se unindo com um propósito único, né? Ou seja, é uma mentalidade que foi construída. Aqui no Brasil já começou meio que errado, começou com a carta de Pero Vaz de Caminha, escrevendo aqui, se plantando tudo dá. Malandro, então, meu, aqui é abundância. Aqui a gente é abundância. Vamos lá, vamos. Então, ferramentas que tratam de itens enxutos, hoje elas são bem vistas, por quê? Porque estamos percebendo a escassez. Então, uma coisa está gerando a demanda. Né? Então, eu acho isso muito produtivo. Né? E aí, como eu falei, a gente começou a brincar, né? E até usei o Vitor, depois o Chris me corrige. O Vitor fala do Mind 8, Mind 9, né? E aí eu falava assim, mas lembre-se que ele é filho da mãe de Ná, né? né? Então, quando o mindset ele é determinado pelo ambiente que a gente está, isso é importante. O problema são os ambientes em que a gente se encontra. Então, quando a gente fala muito de agilidade, a galera gosta de falar, não, vai ser todo mundo unido, todo mundo junto. Mas a parada não é bem assim. Né? Então, hoje a gente vai começar a brincadeira falando sobre mindset e vamos começar a destrinchar algumas coisinhas. Tá? E antes da gente começar, eu quero dar só um parênteses, que é aquele negócio. Já que a agilidade ela é boa, eu gosto de lembrar de uma fase do Rei Édipo, né, do livro de Sófocles. Né? Eu acho que o Cris ele vai saber. Bicho, nada grandioso entra na sua vida, né, se não tiver uma maldição. Né? Então, porra, a agilidade ela é boa, mas, cara, qual que é a maldição que ela carrega? Né? Qual que é a maldição da agilidade? Né? Essa é a grande sacada. Né? Eu falo disso daí de uma forma bem jovial, para que a gente entenda que a gente precisa, né, ter esse ponto muito alinhado. E aí, vamos lá. E o que que não te contaram, galera? Independente de qualquer forma que seja, de qualquer estrutura que seja, e aí eu dei um exemplo rápido aqui de estrutura organizacional, tá? Independente de qualquer que seja, você passa por processos hierárquicos. E aí eu coloquei até um exemplo da hierarquia, que é a que todo mundo conhece, e coloquei aí a do Brian Robertson, que é o conceito que a gente chama de holocracia. Né? A holocracia ela funciona através de um grupo de executivos demandando. O mais interessante é justamente isso. Não, a holocracia, assim como a hierarquia, ela permite silos. Ela permite silos, elas permitem com que pessoas se apropriem daquele conhecimento e se tornem ali, né, um ponto aonde vai se convergir. Né? Ah, independente da estrutura, né? E aí eu não, eu acho importante,
muito, deixar muito claro, as pessoas muitas vezes elas falam assim, o que mata na empresa é a hierarquia. Aqui, o que mata na minha empresa é isso, é a hierarquia. Putz, tem chefe, tem isso. Pessoal, infelizmente, o grande ponto é o seguinte: pode ter uma hierarquia pequena, se eles não tiverem propósito, não funciona. Eles podem ter uma hierarquia grande com propósito, garanto para vocês, o bagulho vai muito rápido. E aí a gente deixa isso muito claro porque as empresas elas são grandes e elas não são grandes por bobeiras. Você entendeu? Mesmo tendo hierarquia grande, muitos propósitos, certos ou não, eles são alinhados, né? Então, às vezes, queimar isso daí, falar, não, tem que mudar o conceito da estrutura organizacional para que a gente tenha, para que a gente melhore o mindset. Cara, não sei. Não vi isso acontecer até hoje. Já trabalhei em startup, e o mais legal de startup é que a startup tem uma característica muito maravilhosa. Isso é uma dica para vocês aí que nunca pegaram startup. Meu, a startup ela começa hiper enxuta, mas quando ela cresce, o que ela tem que fazer? Ela tem que ir aonde? Ela tem que ir no mercado fazer o quê? Colheita de talentos, certo? Galera, essa galera vai vir com a cultura deles, malandro. E o que vai começar a acontecer dentro da própria startup? Velho, vai começar aquela maluquice. Eu tô falando isso de uma forma muito tranquila. Eu saí de uma que começou com agilidade e agora o povo estava começando a pedir cronograma. Porque os líderes que chegaram começaram a falar assim: a gente não quer saber desse negócio de agilidade aqui nessa vertente, eu quero cronograma, eu quero previsibilidade. Como se uma coisa estivesse correlata com a outra, tá? Não tô dizendo que tá relacionado, mas presta bem atenção. É, o ponto maior é a falta de propósito. Essas pessoas elas chegam e vão lá, vão fazer. A gente tem que ganhar dinheiro. Cara, e eles vão ganhar dinheiro da forma que eles sabem. Só isso, né? Então, eu acabei de saí na semana passada, diga-se de passagem. Né? Eu falei, cara, é o mundo de Alice. Começa bem, daqui a pouco começa. E o legal é que começou com uma estrutura holocrática nessa startup. Todo mundo compartilhando responsabilidades. Bicho, começou a entrar uma meia dúzia ali de diretor, botaram um CFO, começou, aí botaram 5 escadas já. Tinha três cara na operação e tinha 7 como escada do cara. Eu falei assim, tá começando, a linguiça começou a queimar aqui. Eu falei, Jesus, aí parei. Então, isso não tem nada a ver com mindset, né? Ser pequeno ou ser grande não atrapalha a construção de uma realidade, né? Esse é o grande ponto, né? Então, o que a gente vê quando a gente chega? Eu gosto do Wilfred Kruger, porque o cara, quem não conhece, pode até pesquisar. Vocês já viram aqueles modelos que tem o iceberg em cima, né? 20% fica na parte de cima, 80% fica para baixo, né? Já viram isso daí? Isso foi criado por um cara chamado Wilfred Kruger. Né? O Wilfred Kruger ele criou esse modelo e ele tem aí umas características bem interessantes, porque ele mostra o quanto que é aparente as coisas. Né? Quando a gente fala de agilidade, para a gente, basicamente, o que aparenta é os eventos, aquele ambiente que a gente está, as práticas e os padrões que a gente se envolve. Cara, vai lá, faz as cerimônias. Se você é PO, faz as histórias. Se você é Agile Coach, cara, dá um treinamento de não sei o quê e fica naquele substrato ali. Mas a parte de baixo, onde o negócio está pegando, que é onde tem percepção, tem atitude, tem valores, onde a estrutura se liga com o modelo mental, aquilo ali muitas vezes não é tratado. Né? E aí a gente brinca muito nesse modelo e trabalha dessa forma. Né? A gente olha muito a superfície e para de olhar para baixo. Né? E é
porque muitas vezes a gente não tem a hierarquia ou o poder suficiente para olhar para baixo. Até aqui, galera, tudo tranquilo? De buenas? Tô indo de boa? Tô falando, tô falando. Galera, se eu estiver falando besteira, perfeito. Eu adoro falar besteira, tá? Obrigado. Deixa eu continuar falando as minhas besteiras, tá? O Fábio tá falando no chat que travou o dele. Travou? Travou aqui? Travou para vocês, pessoal? O do Aqui Fábio tá travou? Não, foi o meu. Então. Eu abri o chat para mandar uma mensagem Tá bom. do que você estava falando e ele acabou travando. Eu só ia dizer que eu estou vendo exatamente esse movimento que você falou de startup indo para empresa tradicional acontecendo na minha vida agora. Então eu entendo muito bem tudo que você estava falando. Cara, eu entrei numa startup financeira. Cara, você quer só dar um oi para Claudinha? Claudinha, oi, querida. Saudade de você, né? Ela entrou agora. Ó, eu entrei numa startup financeira, cara, uma fintech, velho. Olha só, vamos ver. Quando você lê uma palavra fintech, vamos ver a reverberação desse negócio. Quando se fala de fintech, todo mundo já fala assim, cara, é algo novo, é algo disruptivo e vai dar certo. Cara, o cara já entrou, já tem nego querendo investir. Mesmo que a fintech seja meu amigo de trocar dinheiro, né? Seja o cara que empresta dinheiro na rua abrir uma fintech, né? Vamos lá. Agora não, o pessoal não liga mais, manda mensagem para mim pelo chat, aí virou fintech. Perfeito. Então eu virei fintech, malandro, aí os caras vai, putz, a expectativa é muito grande, mas esse é o grande ponto. Existe essa dualidade, né? E existe um conceito, né? E esse daí a gente pode falar mais para frente, que é o conceito que nós vivemos, é o conceito do ganha-perde, né? Na nossa vida tem que ter heróis e tem que ter bandidos. Para alguém ser bem-sucedido, alguém tem que ser mal-sucedido. É um conceito que a gente foi criado. Né? Essa é a nossa realidade nua e crua. Não é discussão sobre mas temos que combater isso. Gente, a gente tem que combater. Tem. E a gente tem que procurar o conceito mais do ganha-ganha. Né? Ou seja, vai dar certo? Vai, mas, cara, será que eu tenho que ir com tanta sede ao pote? Será que eu preciso aumentar tanto agora? Será que eu não preciso reestruturar minha cabeça agora? Porque o dinheiro está entrando e, velho, quando tu comprou a tua primeira Porsche, né? Você tinha lá teu Chevette 1980, aí tua fintech deu certo. Quando tu comprou a tua primeira Porsche, compadre, meu amigo, você quer mais é que o dinheiro entre. Se o cara não tiver a cabeça boa, o cara troca talvez o Chevette por um Del Rey, né? Aquela coisa, que não seja Del Rey, que seja ali pelo menos o popular, né? A brincadeira. Mas essa é a grande sacada, né? Se os líderes eles não estruturarem a cabeça para esse tipo de ação, cara, a tendência é que isso comece a ruir. Esse é o grande fato. É tão simples quanto. Né? E eu deixo isso muito claro. Tá? Eu deixo isso muito claro. Né? E eu vou pegar outra. Já que eu comecei falando do Sófocles, vou fazer outra frase dele, né? Que é aquele lá. Para um homem, não há nada mais nobre do que a tarefa de ajudar os outros, né? Na medida das suas forças e dos seus recursos. Né? Então, cara, no nosso DNA já está a ajuda, né? Tanto que para que a gente se desenvolva como ser humano, tem que existir uma transferência de uma célula para outra, é uma passagem de conhecimento. Então, a gente não transferir conhecimento, a gente está indo contra a nossa própria natureza. Né? É uma coisa muito simples. Né? E quem quiser assistir, tem um filme que é bem legal, que é Lucy. Né? Quem assiste Lucy. E aí, se vocês quiserem até entender sobre o que ele fala, que é o conceito do luciferianismo, pelo amor de Jesus Cristo, não tem nada a ver uma coisa com outra. Pé de pato, mangalou 3 vezes. Né? Mas o grande conceito é justamente esse, é transferência de conhecimento. É como transferir o conhecimento. Né? A pessoa ela vai ficar com tanta coisa, tanto conhecimento, aí você coloca em relação a tudo. E ela não transfere, ela barganha.
barganhar é complicado, né? A barganha vai existir uma perda, principalmente para você. Isso fica a dica, tá? Então, olhando esse modelo do Wilfried Kruger, a gente esquece de olhar essa parte aqui de baixo, né? Aonde a estrutura ela se molda, aonde as percepções, as atitudes, os valores estão enraizados e como que aqueles modelos mentais eles estão constituídos, né? Então a gente só olha lá, não, eu vou fazer agilidade, cara, faz meia dúzia de squad, que é um nome lindo, né? Quando o Kinneberg ele deu o nome de squad, o cara nem sabia que ia pegar tanto, você entendeu? Foi a coisa mais maravilhosa do mundo, né? E aí quando você dá esse, puta, vamos fazer os squads, né? E aí, cara, tem squad é porque tem gente, o cara tá fazendo uma daily lá, tá fazendo uma planning, tá fazendo não sei o quê, pronto, ó, é agilidade, tá rolando agilidade. Mas será que tá, né? Porque quando a gente olha a estrutura, e aí é a provocação, a gente passa por o que a gente chama de ecossistema organizacional, né? Esse é o grande conceito, né? A gente olha, né? E aí quando a gente pega qualquer empresa, eu estou falando isso seja para startup, seja para empresa grande. E aí os dois modelos eles funcionam. A gente entra dentro de um ecossistema e o ecossistema ele é muito mais simples. E é tão simples que é difícil totalmente de trabalhar. A gente passa por liderança, e toda liderança tem que ter um estilo, toda liderança tem valor, toda liderança tem hábito. Ponto. Tá claro isso. Isso é uma condição sine qua non. Todo líder tem um estilo de liderança, todo líder tem valores que ele... Não, eu prezo pelos valores da empresa. Cara, isso é bom para você falar em reunião, mas na hora do vamos ver, o valor do cara é, cara, esquece essa merda aí, vamos entregar. Tô mentindo? Alguém não, tô falando, eu tô falando alguma coisa, não, né? Então tá bom. Se eu estiver falando alguma groselha, manda. E tem hábitos, cara. Tem líder que tem hábito de mandar mensagem às 11 horas da noite. Você entendeu? E agora na pandemia, malandro, agora é que virou a farra do boi louco, né? Bicho, chega a mensagem de tudo. Não, isso você não pode fazer hora extra. Aí, esse é outros 500. Aí, né? Mas o mais importante, essa liderança que tem essas características, ela define as estratégias. Ou seja, ela define para a equipe, para o time, como é que vão ser quais são os objetivos, ela tenta buscar os objetivos, ela tenta olhar ali as métricas que são importantes e compartilhar métricas, e ela tenta olhar também as recompensas que podem ser dadas. Gente, eu coloquei recompensa mais como um termo bonito, porque a gente sabe que muitas vezes não tem recompensa é nada, né? A recompensa é o trabalho, né? A recompensa é teu salário no final do mês, mas aí fica a dica, né? Essa estratégia que ele monta, ele cria uma estrutura, porque para suportar uma estratégia, você tem que montar uma estrutura, né? E aí você começa aquele negócio. Funções, responsabilidades, tomada de decisão e como que vai se organizar aquilo, né? Esse modelo, para vocês verem, eu já falo dele já há alguns anos, né? Eu gosto muito, e eu sempre faço esse diabo desse triângulo, o povo muitas vezes não entende. Eu falei assim, quer saber? Faz anos que eu não falo essa porcaria, vou falar de novo essa merda hoje, você entendeu? E aí eu falei, vamos lá. Cara, montei aquela estrutura. Opa, criar uma estrutura. Perfeito, a estrutura está lá. Tem funções, tem responsabilidades. Eu tenho aqui os papéis decisórios. E aqui a minha organização, como ela funciona. Perfeito. Está montado. Agora vamos partir para processo. Por quê? Porque agora eu tenho que entregar alguma coisa. Agora eu tenho que pensar na entrega. E aí você começa a pensar em cadeia de valor. Nome lindo. Lindo. Nome fantástico, deturpado até umas horas, você entendeu? Não, que a gente tem a nossa cadeia de valor, velho, quando você vai olhar, não sei, tá mais para cadeia do que realmente para valor, né? Se a gente for olhar, né? A gente tem políticas, muitas vezes as políticas elas não são explícitas, não são. Existe muito acordo tácito, e esse é o grande ponto.
né? Existem as operações que você faz ali e os processos de negócio. E, cara, e quem vai suportar todo esse parangolé que está em cima? Ah, é o povo, né? A galera lá a peãozada. E, cara, o cara quando chega, o cara tem valor, o cara tem crença, o cara tem aí hábito também, né? E aí você vê toda essa organização, esse ecossistema, ele vive dessa forma. Isso é uma realidade. E de boa, estou sendo muito, muito tranquilo. Olhem, peguem isso daqui, que depois eu vou passar essa apresentação para vocês. Olhem e falem, caraca, isso aqui dentro da minha empresa é assim, esse cara é assim, isso aqui desse jeito. Cara, a estrutura é assim, é isso, aquilo aqui. Cara, é isso mesmo. De boa, eu convido vocês a só fazer essa brincadeira, porque vai funcionar, que é uma delícia. Você entendeu? Quando a galera chega e fala assim, vamos implantar o ágil, aí onde é que ele vem? Não, ágil é processo. Pelo amor de Jesus Cristo. Não, ágil é processo. Não, a liderança, a cabeça da liderança já permitiu agilidade, então eles já são ágeis. Não, a estratégia quem determina sou eu. Vocês é que agora vão ter que, dentro dessa estrutura que a gente montou de squad, de time multifuncional, cara, o nome que você quiser dar. Eu sempre brinco com as pessoas, né? Tem gente que fala assim, não, aqui não tem squad. Meus times são muito funcionais. Aí eu fiz uma brincadeira uma vez, o cara falou assim, é vermelho, tem chifre, tem o tridente, tem rabo, mas não pode chamar de capeta, né? Aí o cara começou a dar risada. Cara, porque no final todo mundo tem esse nome e foi vendido muito bem. A venda foi excelente. O problema é a execução dessa venda. Você entendeu? E aí o que acontece, galera? Infelizmente, ele quebra o elástico da cultura da empresa. Você rompe aí qualquer coisa da cultura da empresa. Você rompeu, acabou. Ah, vamos fazer uma transformação cultural na empresa. Cara, para fazer transformação cultural pensando em processo, obrigado, não funciona. Não, Silas, tem que pegar da diretoria X até o funcionário Y. Perfeito, vamos pensar já melhor. Ah, mas Silas, aí não funciona. A gente tem que começar em doses homeopáticas. As doses homeopáticas que eu sempre falo é o seguinte: se a sua empresa grande ou pequena, ela não pode pensar em processo. Ela tem que cortar desde a liderança, mudar estratégia, mudar estrutura, mudar processo e mudar pessoas. Ah, mas aí é muita coisa para mudar. Não sei o que é muito, não sei o que é pouco, mas eu só sei que se você ficar em parte de processo, você vai começar a ganhar, você vai começar a perder dinheiro. Ou investir dinheiro no lugar errado. Você entendeu? Esse é o grande ponto para que a gente continue segurando esse elástico que fica em volta. A cultura ela é determinada por tudo isso. Galera, até aí, Sussa, de buena nessa brincadeira? Tá indo de buena? Legal. E aí eu sempre brinco, né? Nessa brincadeira, a gente tem aí alguns elementos, eu gosto de dividir. Os elementos humanos, liderança e pessoas. Mas o mais interessante, quando a gente fala de agilidade, somente as pessoas são mudadas. As lideranças, pouco. Pouco. Certo? Isso é claro. Ah, não, Silas. A minha empresa, até o diretor, o teu diretor, ele vai lá na equipe, vai trocar uma ideia, alguém da equipe vai trocar uma ideia com o diretor. Ah, não, isso não pode, né? A gente fala para fulano, fala para Beltrano, né? E esse é o grande ponto. Outro dia chegaram para mim e falaram assim, não, Silas, a nossa organização ela é muito grande. E eu trato o cliente, e aí o cara, olha, e aí eu vou provocar vocês. Né? Existe a máxima do cliente. Né? Ah, o cliente está no centro, o cliente está no centro. Alguém algum dia falou do cliente interno. Mas, cara, cliente interno é um serviço que você acaba fazendo. Como prestador de serviço interno, você também presta serviço para um cliente interno. Mas objetivando o cliente, o cara que está lá fora. Aquele cara que vai pagar a conta. Porque não é o cliente interno que vai pagar a tua conta. Cliente é sempre aquele que paga a tua conta. Esse cliente interno que a gente acaba falando é uma pessoa que simplesmente está ali no meio do processo. Se esse carinha
ele está fornecendo para esse cliente interno, ele deve ter escutado desse cliente interno alguma coisa. Mas por que ele também não fez contato com o cliente mesmo, com quem paga a conta? Muitas vezes esse gera o problema, porque começa uma cadeia de equívocos lá da frente até chegar no cara, né? E aí isso daí acontece comumente. Eu sempre gosto de colocar aqui, tem elemento humano, então perfeito, isso daí a gente tem que atacar. A gente tem que atacar o elemento não humano, que aí seria a parte de processo, que seria a parte dos métodos, e medição. Até aí, isso vocês já tinham ouvido, mas talvez não com essa quebrazinha mais bonitinha de hierarquia, né, sobre esse modelo de ecossistema. Né? Isso é muito importante, porque o que a gente prega dentro da agilidade é todo mundo funcionando como todo mundo sendo organizado, todo mundo junto. Mas na prática, pessoal, isso não acontece até por causa do slide anterior que eu falei. Muitas vezes tudo entra como processo. Entra tudo como processo. Opa! E aí, quando a gente fala, né, dos conceitos ágeis, esse desenho aqui eu acho que todo mundo já conhece, né? Que tem as práticas, valores, os princípios e o mindset, que é o que a gente está falando, né? Todo mundo já ouviu aquela frase, você não pode fazer ágil, você tem que ser ágil, sabe aquela coisa, né? Se fosse caminhão, estaria escrito na placa do caminhão, né? Não faça ágil, seja ágil. É bonito isso daí, fica bonito, né? Bicho, isso daí dá até tema para palestra. Não faça ágil, seja ágil, né? Sabe aquele negócio? É coisa de mestre dos magos isso, né? Eu coloquei aqui para vocês, esse documento ele é antigo, né? Esse site aqui, né? A Big List, né? Das práticas ágeis, ela é bem antiga. Hoje tem coisas muito melhores. Por exemplo, tem o Subway of Agile. A primeira tentativa quem fez foi a Deloitte. E ele elencou, na época, 200 práticas ágeis, quando ele fez em 2017. Hoje, o negócio exponenciou, né? Quando a gente fala de agilidade, a gente tem que falar de agilidade de requisito, em design, em desenvolvimento, em teste, em processo, organização, aprendizado, gestão, tem que falar de tudo. Isso é o conceito do Agile. E é muita coisa para se falar. E aí, quando você pega aí para implementar aí uma agilidade dentro de uma empresa, o cara fala, velho, eu vou fazer aqui as minhas cerimônias ágeis, né? O nome que é dado aqui no Brasil é cerimônia, né? Por causa do inglês, estou falando basicamente do Scrum, né? Mas cerimônia, se fosse bom, não teria testemunha. Isso já o pessoal fala do casamento. Você entendeu? Então, chama de evento, que é uma coisa mais alegre. Eu sempre brinco assim, tá? Então, quando você faz tudo isso, todos eles têm práticas, e todas essas práticas, basicamente vão dar para vocês algo prescritivo, que tenha papel, que tenha alguma entrega, que tenha algum formato de processo. Então, sempre pensa em práticas com essas três coisas: papel, entrega e processo. O Scrum é o 535, né? É o 353, 535, né? Não, 353, eu sempre confundo por causa do jogo de futebol, você entendeu? Né? Falo, putz, até brinco com isso daí. Pô, tem 3 papéis, 5 cerimônias e 3 tipos de entrega. Quando a gente fala do Scrum, o Scrum já é mais leve, né? O Scrum, o nível de prescrição dele tende a 3, né? Visualize o fluxo. Basicamente, você tem que controlar o seu WIP e, velho, medir. Vamos lá, esse é só isso. O problema é que quanto menos prescritivo mais difícil de implementação, né? Por isso o PMI ele ficou tanto tempo, né? E para quem é novo e não lembra, tinha uma outra que era o RUP. Vocês já ouviram falar do RUP? Rational Unified Process. Quem gosta do Scrum, fica a dica. O Scrum veio do RUP, tá?
Não veio de outra coisa, não. Quem fala que veio do XP é meio louco, porque não veio, não. O XP foi, foi feito depois, né? Uma coisa bem interessante, né? Como é que uma coisa vem antes, né? Então só fica. Ele veio do RUP, tá? Só para acertar a linha do tempo aí para vocês, tá? Por que que eu falo isso, desse conceito todo? Né? Eu gosto de pegar a curva de Rogers. O Rogers, ele desenvolveu isso daí, eu acho que em 1962. E ele teve uma nova roupagem, né? Que é um livro do... Ai, Cruzando o Abismo. Quem lembra aí? Cruzando o Abismo, Cross the Chasm, do... Putz, esse cara, todo agilista fala o nome do cidadão, mano. Esqueci, daqui a pouco eu lembro. É que eu sou velho e vou esquecendo. Mas procurei o livro, Cruzando o Abismo. Né? Ele traz o conceito da curva da inovação, que foi uma... Nossa, olha, inovação. Mas o Rogers já tinha falado disso em 62. Né? Que é ridículo você tentar convencer uma massa para trabalhar. É ridículo. Porque você tem aí o conceito dos inovadores, você tem os early adopters, você tem a primeira maioria, né? Você tem a maioria tardia e você tem os retardatários. Rogers, ele já falava disso. E aí, dentro do Cross the Chasm, né? Eu vou lembrar. Cara, fiquei que até a galera gosta muito de usar o pitch, do Geoffrey Moore. Pronto, Geoffrey Moore. Boa! Lembrei. A galera gosta muito do pitch do Geoffrey Moore, que virou até slogan aí de algumas técnicas aqui consagradas aqui no Brasil. Ah, faça o elevator pitch, e aí tava lá o Geoffrey Moore, né, com o elevator pitch dele. Mas esse conceito é justamente isso, e ele vai de encontro àquilo que a gente falou. Você não tem que começar pela tua organização toda, mas se for começar na sua organização, que comece por uma área que você consiga controlar, né? Tem gente que fala, não, a gente tem que começar por todas as áreas. Não, comece por uma diretoria, aquela que gere menos impacto, né? Eu vou contar uma história para vocês, isso de 2006, 2004. Quando eu estava como gerente de tecnologia da Unilever. A gente precisou criar um projeto chamado... A gente criou um projeto chamado One Unilever, né? Que era uma Unilever. Né? E o nome do projeto dentro da Unilever que a gente trabalhava se chamava Berlim 89. Por que Berlim 89? Porque a gente estava com a missão de quebrar os muros da Unilever. Né? Era uma coisa bem interessante, porque a Unilever, antes de 2006, que quando começou essa ruptura forte e começou a aparecer aquele uzinho na tela lá de vocês, com aquele monte de coisa, o que ela tinha? Ela tinha tudo diferente. Ela tinha sistema de pagamento diferente, contratos diferentes e por áreas de negócio, que eram quais? Que era Health in Personal Care, né, que era produtos de beleza e saúde, foods, e o frigorificados, que é a Que Bom, né? Vamos colocar assim, né? E era tudo diferente, tudo era diferente, né? Só para vocês terem noção, tinha em torno de 890 operadores logísticos que trabalhavam para a Unilever. E cada um cobrava de uma forma totalmente diferente para as vertentes totalmente... Imagina a loucura que era aquilo. Quando a gente fez isso, qual foi a nossa ideia inicial? Cara, vamos pegar uma área da Unilever ou uma região onde a Unilever não ganha tanta grana. E a gente foi para onde? A gente foi para não sei se vocês conhecem, Simões Filho, fica perto de Camaçari, né? Ali do polo de Camaçari. E lá era pouco o faturamento. E a gente fez o One Unilever lá. A gente criou sabão, a gente fez transporte de sabão com comida e frigorificado pela primeira tentativa, dentro do mesmo caminhão, fazendo uma brincadeira. Não deu certo, foi uma esculhambação. Depois a gente percebeu que a gente conseguiria criar aí, transportar sabão com maionese, que foi a nossa última vertente, que era o transporte de sabão com maionese. E a gente começou a criar e fazer dentro da própria estrutura lugares que conseguissem acomodar.
Gente, a gente pecou, a gente errou, mas é aquele grande ponto. A gente tinha que ir para algum lugar onde dava para a gente ter experiência. E é isso que eu falo. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de transformação, a gente precisa pegar uma coluna inteira e implementar. E ter lá toda a desgraça que pode acontecer. E vou te ser bem sincero, teve processo, teve perda de numerário, teve um monte de coisa. Teve tudo. Mas a gente, quando foi rolloutar, a gente rolloutou com 5% de erro em todos os lugares que a gente acabou rolloutando, né? E essa é a grande sacada. Quando a gente olha uma transformação ou tenta fazer uma aplicação do ágil, a gente não, vamos fazer na empresa inteira. Cara, é loucura. É a maior loucura. Você entendeu? Eu falo isso com uma tranquilidade muito, muito simples. É que, graças a Deus, eu estou ficando velho e eu posso falar. Você entendeu? Por isso que o mundo, ele para mim é sub-humano. Você entendeu? Que vende agilidade como bálsamo, mas é aquilo que eu falei no começo. Nada grandioso entra nas nossas vidas, né, sem que venha uma maldição. A maldição da agilidade é justamente essa. Você querer fazer tudo para entregar da forma mais rápida possível, né? Sendo que agilidade não é isso. Agilidade não é rapidez. Infelicidade do nome chegar aqui no Brasil como agilidade, porque agilidade aqui no Brasil a gente tem muita relação com rápido, né? Ágil, rápido, né? E deveria ser outra coisa. Deveria talvez ser... eu ia falar de Kaizen, talvez seja de mudança, talvez seja alguma outra coisa mais bonita. Mas, infelizmente, o que a gente tem hoje é isso, é a busca pela rapidez. E aí, essa é a grande pergunta que eu faço, né? Qual que é o nosso mindset aí para ter com relação a sucesso quando a gente só tem incertezas? Cara, a nossa tendência é se aproximar o mais rápido, sim, do que nos é conhecido, né? Essa provocação é que eu falo, e aí esse pedaço é de uma doutora chamada Carol Dweck. Ela tem um livro, acho que todo mundo já deve ter lido, né? Mindset. E se não leram, ele está de graça e não é roubado, sabe? Assim como a arte de fazer o dobro na metade do tempo, né? O cara vai falar, esse daí matou a gente, né? Esse, quando o cara lançou arte de fazer o dobro na metade do tempo, ou seja, 4 vezes, né? O cara já fez o cálculo. O brasileiro é bom de cálculo. Oh, agora sim, do Jeff Sutherland. Gente, esses 2 livros, eles estão num site chamado lerlivro.love. Lerlivro.love. Eles foram doados para leituras abertas, né? E você pode baixar, ele é free. E lá tem outros livros free. Para quem gosta de ler, esse site é fantástico, né? lerlivros.love, né? É fantástico. Você pode pegar esses 2 e dar uma lida. E aí ela fala sobre esse conceito do mindset, que é o que a gente está falando aqui, né? Que é dividido em 2. É a que a gente colocou aqui como mindset ágil. Mas o mindset ágil, teoricamente, ele não existe. É um mindset de crescimento. Mindset ágil deveria ser um mindset de mudança, de melhoria, né? Mas nesse caso, o nome mindset ágil tentaram fazer uma meia mussarela, uma meia calabresa e colocar ali como mindset de crescimento, né? Essa é a grande sacada, né? Eu gosto de pegar isso só por causa desse ponto, que também é um negócio que eu já falo já há algum tempo. A gente tem 2 formas, e isso é comum na gente. A gente tem uma forma linear de pensar e a gente tem uma forma circular de pensar. Todo mundo quer que todo mundo pense em formato circular, né? Você vai descobrindo à medida que... Mas tem coisas que nós somos lineares. E quando a tendência tem muita incerteza, a nossa incerteza está relacionada à linearidade, né? Por exemplo, a primeira vez você vai num supermercado que você não conhece. Você vai... Porra, quero procurar uma maionese. Meu, você vai ficar que nem um piro louco lá. Não, deixa eu ir em coisa por coisa, porque eu sei. Ou senão eu vou ter que ler, né? Quando a gente pensa em formato circular, significa o quê? Cara, eu não sei se eu vou comprar maionese, mas deixa eu dar uma passeada aí pelo supermercado para ver o que tem. Se você vai com fome, acabou, né? Você gasta teu vale alimentação, né? Essa é a grande sacada.
Mas a brincadeira e aí a provocação que eu faço é esse conceito, né, do easy, né? I will know it and I see it, né? Ou seja, eu vou saber quando eu ver. O problema é justamente isso. Será que a sua empresa ela está preparada para a quantidade de falhas? E aí é o conceito de MVP que a gente não vai abordar aqui hoje, mas será que ela está preparada para olhar essas falhas todas e essas hipóteses que eu vou montando em relação ao que eu quero e toda hora? Imagina numa organização que eu tenho um fluxo de entrega muito grande, que uma área depende de outras. Como é que fica esse mindset de crescimento, né? Ou esse mindset ágil? Ou será que, cara, se eu experimentar aqui, passar para cá esse experimento, cara, presta bem atenção nessa cadeia. Você entendeu? Isso é bonito, eu falo para vocês de forma muito clara. Isso é bonito quando a gente está em contato direto com o nosso cliente, quando a gente está escutando ali o nosso cliente. Quando é um PO escutando de outro PO, que escutou de outro PO, porque é aquele negócio, se tem 3 equipes funcionando, é que uma está falando com o cliente, aí a outra está dependendo dela e a outra também, né? E aí esse PO fala com esse PO fala com esse. Cara, se esse PO passou errado, teoricamente você já cascateou a brincadeira como um todo, né? E aí aquele negócio que a gente estava falando, né? Até o Fábio estava falando inicialmente. Cara, começou a ficar cheio de sigla. E todas elas para resolver tudo quanto é que é problema. Toda sigla resolve um problema, né? É maravilhoso. A gente, alguns anos atrás, vocês que são novos, vocês não lembram disso. Mas a gente gostava de sigla, sopa de letrinha, era o DOS, né? Disk Operating System, né? IMS que vinha na frente, que era da Microsoft, né? A gente gostava, né? Quando chegava lá, via o prompt, olha que coisa linda, e digitava DIR, que era a abreviação de Directory, olha. A gente veio acostumado com isso, mas a galera que entra nova na tecnologia, agora a tecnologia está muito alinhada com o negócio, esses termos, eles são muito loucos, né? É uma coisa engraçada, se eu perguntar para 5 pessoas o que é MVP, 5 pessoas vão me dar um ponto de vista diferente sobre o que é MVP. E aí, às vezes, eu até brinco. Vocês já ouviram falar de MLP também, né? Aí, então. Aí, tá vendo? Tem o MLP. E tem o MMP. Já ouviram falar do MMP? Também tem esse cara. MLP pode ser o que a gente chama de Minimum Learnable Product, ou seja, o mínimo produto para aprendizado, que é aquele produto que não sai da tua casa. Você está aprendendo com ele. Ele pode gerar um MVP. Esse MVP, se bateu legal dentro do cliente, você pode melhorar ele e ele gera um MMP, Minimum Markable Product, ou seja, o mínimo produto comercializado. Então, tem uma cadeia infinita de coisa que você pode fazer, mas a galera gosta só de falar do MVP. É coisa linda. O nome da minha filha, se Deus queira que eu não tenha mais crianças, mas se também tiver, vai ser MVP. Né? Com certeza vai ser. Né? E aí, quando a gente brinca e fala de mindset, a gente tem aí algumas etapas, né, que a gente acaba passando, né? O MMF, né, também, tem o MMF. Fala aí, Cris, pode falar. Já falou do MMF, manda bala, brother. Cara, tem essa questão de entender tanto do movimento de learning, né? Então, no final das contas, a parte de estudo de fenômeno é isso, né? Você tem o ato em si, cada observador vai dar um nome diferente. Então, quando a gente tem essa questão do que está acontecendo, então, alguns vão olhar para o MVP do ponto de vista de, olha, eu estou estudando a viabilidade, mas ainda não é produto fim, porque senão esse vai ser a mínima feature comercializável, né? Então, é marketable, né? Tipo, é o mínimo comercializável. Só que o MVP, dependendo do observador, pode ser o mínimo comercializável também. E aí, se eu tiver um MVP de aprendizado, eu vou chamar de MLP. O outro observador, não, mas isso também é um MVP. E isso acontece desde quando o mundo é mundo, mas quando a gente estuda o fenômeno, o nome é o menos importante, que é a essência do que tu tá dizendo, que é
Vamos abstrair da nomenclatura e trazer justamente para a essência do que a gente precisa raciocinar. O que eu preciso? Muito bom, muito bom. É tão simples quanto o que eu preciso. É simples assim. Gente, vocês querem alguma coisa para a gente brincar ou você quer já para botar no fogo? Não, que aí vem aquelas... Bicho, eu acho maravilhosas as teorias. E aí começa toda aquela... Esse fenômeno é maravilhoso, né? Eu acho fantástico isso daí, né? Eu sempre brinco e eu particularmente dou muita risada disso. Mas o mais importante, gente... mesmo falando brincadeira e aí tendo isso daí, tudo isso que a gente está falando, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. E para olhar o lado humano da coisa, você tem que passar por uma área extremamente árida. E essa brincadeira da aridez que a gente mostra, né? O pessoal acha que agilidade é uma coisa, agilidade, é agilista, tá legal. Velho, olha, eu vou te ser bem sério. Quando eu cheguei numa conclusão, menos é mais. Você entendeu? Então, menos na minha vida está se tornando muito melhor. Você entendeu? Quando eu falo do mindset, eu brinco com as etapas, né? Eu gosto de falar assim, por que é o mindset? Cara, você tem que primeiro ter uma atitude, você não tem que ter atitude para querer mudar. Não adianta. Mindset, ele se muda de algumas formas. Essa daqui seria a mais complexa. A outra é por repetição, né? Que a galera costuma falar. A mentalidade ela é construída com a repetição. Mas isso daí é muito no conceito que a gente fala, do conceito pedagógico. E a gente não está lidando muitas vezes com criança, né? Mesmo falando que não tem maturidade dentro do time, né? Não tenta falar que não tem maturidade porque tem criança, não é isso. Quando a gente tem criança dentro de casa, o conceito de aprendizado ele é pela repetição. Vai lá, criança, escova os dentes. Vai lá, criança, escova os dentes. Vai lá, criança, escova os dentes. E vai na criança para escovar os dentes. E aí, depois de 3 meses, a criança vai sozinha escovar os dentes. Você fala, cara, mudei o mindset da criança. Pronto, acabou. Pronto, legal. Fazer isso dentro de uma empresa e você ficar naquele canto de sereia, olha, faz isso, faz isso. Você repetir. Algumas pessoas elas não são adeptas a esse tipo de coisa, elas têm por hábito rechaçar. Não é normal, faz parte. Algumas aderem, outras não aderem. Eu sempre falo, uma técnica ela funciona, é que nem relógio quebrado, acerta no mínimo 2 vezes ao dia. Você entendeu? Vamos repetir. Não, cara. Essa daqui às vezes é mais longa, mas é mais difícil às vezes de se fazer. Que é o quê? É uma atitude. Você tem que trabalhar com a atitude da pessoa. Trabalhe e veja se a atitude e direcione a atitude dessa pessoa. Essa atitude leva a comportamento. Esse comportamento vai levar a uma ação. Essa ação, você já mostra assim, cara, tá vendo esse resultado? Putz, olha, você conseguiu, hein, cara? Tá vendo que legal? E aí, velho, aí é só o ato da performance. Aí volta naquela espiral. Eu falo porque tem que partir de uma ação. Não tem jeito. Você tem que partir de uma ação. Ou seja, a mudança de cultura, ela vem de atitudes. Ela começa com atitudes. Você entendeu? Isso é extremamente importante. Depois, mudanças de comportamento. Isso também é importante. Mas não adianta você falar para a pessoa mudar comportamento se você também não muda as atitudes dela. Acabou. Por exemplo, uma coisa que é extremamente engraçada. Gente que chegava atrasada na reunião presencial está chegando atrasada em reunião online, né? Aí, qual que é a brincadeira, né? Isso acontece, porque às vezes a pessoa fala, mas geralmente começa 5 minutos depois, porque está todo mundo dando um tempinho de folga. Cara, já comecei, o comportamento ele tá porque uma atitude já foi demonstrada. Então, essa cadeia ela é muito importante. Essa cadeia ela é muito importante. Tá? Aqui, e aí eu coloco um livro, esse livro aqui, galera, ele é de 2009, mais ou menos, né? Que é Agile in Flash. E é mais interessante porque aqui no Brasil copiaram isso daí, criaram algumas coisas, criaram toolbox, criaram um monte de coisa, mas esse cara aqui, o Tim Oettinger, ele criou uma ideia tão doida que eu achei fantástica. E eu acho bem legal. É de 1900. Você não acha ele mais para vender. É bem difícil. É de 2009. Mas pode procurar e é bem legal. O que ele fala? Eu deixei a frase dele aqui, ó.
Agilistas reais não se sobrecarregam com bibliotecas de livros. Eles mantêm suas informações importantes o tempo todo. Mas esse é o grande ponto. Hoje, o que é importante? Cara, eu tenho que fazer isso, eu tenho que conhecer isso, tenho que conhecer aquilo. O cara só faz dele, o cara só faz planning, o cara só faz uma retrô e... né? Não, mas eu tenho que dar um passo. Cara, você pode dar o próximo passo à medida que você for conhecendo. Mas não adianta você não conseguir aprender. Conhecimento, a gente não estoca, porque ele perde, tá? Não adianta você falar, putz, vou aprender esse monte de coisa. Aí depois você vai perdendo com o passar do tempo. Esse cara, ele montou vários cartõezinhos, e é muito louco isso. Ele tem uns cartões dizendo como que para cada situação de um time ágil, quais cartões que o time ágil deveria levar. E a grande sacada é que aqui no Brasil tem um livro que fala disso, que talvez tenha sido inspirado de um amigo meu, esse livro, não vou citar o nome, mas depois vocês procuram, é amigo mesmo, né? Ele criou um livro também com um monte de cartãozinho, e ele tem um jogo lá dos cartões para agilidade, que é baseado nesse conceito, né? O Tim Oettinger, ele sempre falava o seguinte, né? Eu gosto dessa frase: aprendemos a fazer o trabalho fazendo o trabalho. Mas o problema é, será que a tua companhia, será que a tua empresa, ela vai permitir isso? Será que ela aguenta esse ponto? Será que ela aguenta tudo isso? Né? Será que ela está disposta a apostar nisso daí? Né? Essa é a grande pergunta. Né? Então, quando a gente fala de tudo isso, começou lá quando a gente começou a falar do ecossistema organizacional. Tudo que a gente aprende vai cair por terra se a gente não pensar num ecossistema organizacional como um todo. É tão simples quanto. Né? É tão simples quanto. Né? Aqui eu coloquei aqui do Carl Lewin, né? Do Kurt Lewin, desculpa. Ele até fez uma fórmula, né? Que comportamento é a função da personalidade versus o ambiente. É muito doido, porque o cara relativizou o conceito de comportamento. Isso daí eu vi uma vez o cara falando assim, não. E se a gente parar para pensar, tem a ver, né? Se eu até voltar aqui, tem a ver com o conceito do mindset. Mas o cara, para quem gosta de matemática, o cara chegou de uma forma muito doida e falou assim, cara, você quer mudar o comportamento? Então a gente tem que ver a personalidade do indivíduo e o ambiente que ele está. Você quer mudar o comportamento? Você tem que mudar o ambiente ou você tem que mudar o indivíduo. É tão simples assim. É muito louco esse nível de abstração que o cara conseguiu chegar. Fala aí, Cris. Manda bala. Um exemplo bem prático disso é a próprio vestuário, né? O vestuário. Eu vou para uma praia, eu vou para um casamento. O teu comportamento na praia vai ser diferente de um casamento, vai ser diferente do juiz. E a tua personalidade a gente se molda justamente isso. Então, o sistema de vestuário é um exemplo disso, inclusive. É totalmente. Por exemplo, o conceito que a gente tem sobre as fardas, né? Por exemplo, nosso comportamento. Quando a gente vê alguém de farda, a gente tem a tendência. Isso daí já é um conceito mais antropológico da ação, né? Mas é muito louco você pensar nesse tipo de coisa. Você falar, cara, você tá brincando que, porra, para que a gente mude o comportamento, eu obrigatoriamente tenho que mudar o ambiente dele. Não adianta você querer agilidade se o ambiente ele não vai permitir isso daí. E ambiente de agilidade não é botando esteira, não é botando escada rolante, não é botando pimbolim, né? Porra, meu. Os puffs coloridos. Os puffs coloridos, né? Não, tô mudando já o ambiente, né? Mas, cara, o cara tem que bater ponto, vai em reunião e aí fala assim: eu quero restringir o horário de vocês na sinuca, porque vocês estão jogando muita sinuca. Olha, então esse tipo de coisa não muda, né? E como é que a gente vê isso daí? Quais são os desafios que a gente vê? E eu gosto desse daqui, eu até esqueci de colocar o nome da pessoa. O nome dele, agora esqueci de novo porque aquele negócio, né? É do Patrick Lencioni, esse modelo, né?
O Patrick Lencioni, ele dá os 5 desafios, né? Ele coloca aí que são as 5 etapas, mas eu gosto dessa daqui, que é uma abstração para desafios, né? Quais são os desafios que as equipes têm? Por exemplo, falta de confiança, né? E aí você tem que trabalhar com abertura de ponto forte e fraco. Medo de conflito. Você tem que trabalhar com debate de ideias. É bem direto. E eu tô dando dica bem direta, né? Falta de comprometimento. Aí você tem que trabalhar com o respeito à ideia de todos. Então, putz, o cara não... ninguém está comprometido aqui. Então, vamos tentar respeitar e aí entender a causa. Isso daqui são causas raízes e como combater, né? Evitar a responsabilidade. Cobrar resultado como colega, né? Então, o colega cobrando resultado de colega. Não é só chefe que cobra resultado, porque aí você acaba criando um ranço do teu chefe, né? Já que eu faço parte desse time, eu faço parte de um time que performa. Então eu quero entender a performance dos meus amigos para que eu possa até ajudá-los. Você entendeu? E eu vou multiplicar. E aí, falta de atenção nos resultados. Ó, colocar metas de equipe em cima das metas individuais. Quando o Patrick Lencioni ele desenvolveu isso daí, ele foi muito feliz. E é bem legal. Dá para abstrair muita coisa daí. Dá para a gente focar. Porque se você parar para olhar, esses são os problemas que vocês podem enfrentar dentro de times. E de boa. E de boa. Garanto para vocês que vocês já passaram por algum deles. Você entendeu? Gente, tem ferramentas e ferramentas. Gente, eu não estou xingando nenhuma ferramenta, eu não estou falando mal de nenhuma ferramenta. Todas as ferramentas, elas são excelentes. Todas. Todas elas são boas. Todas elas são diretas. Putz, tem o Management 3.0, agora tem o Management 4.0 que está sendo feito por um brasileiro, que está sendo processado pelo Jürgen Apelo, agora já tem Gestão 5.0 que estão criando. Então, gente, é tudo potencializado, né? Na minha época era disquete 3,5 e 5,25, né? Não sei, não lembro vocês não lembram dessa época aí, coitados, né? Eu já sou mais velho, já lembro disso tudo. Agora, esse conceito, ele tem um valor muito grande, muito focado, né? E da onde que essa... Alguém quer falar? Não? Alguém... Eu escutei um... Oi? Não, chegou. E aonde é que essa brincadeira vai, né? E aí eu brinco com o Tuchman também, né? Falamos de Lencioni, a gente volta pro tio Tuchman, né? Nome do cara, Bruce Wayne Tuchman. Não é brincadeira, é sério. Bruce Wayne Tuchman. Eu gosto dele porque ele é o Batman. Ele chegou com esse cinto de ferramenta para mostrar como é que você montaria em uma equipe, que é o conceito do forming, conforming, norming, performing e replica, né? Vamos brincar assim. Esse é o conceito, né? E eu gosto de falar disso daí. O exemplo que eu costumo dar sobre Tuchman é quando alguém já assistiu Big Brother alguma vez na vida? Alguém já assistiu? Não. Gente, Big Brother, quando a galera chega na casa, todo mundo é amigo, malandro. É um pico de alegria maravilhoso. É meu amigo, todo mundo maravilhoso. É aquela felicidade artificial, é aquele grupos de amigos artificiais, são as parcerias artificiais. Malandro, mas quando o jogo começa, a galera começa a entrar onde, malandro? Tá certo, Big Brother não sai dali, mas tem times ágeis que também não saem dali, né? Então, eu sempre brinco, né? Às vezes eu falo que tem alguns times ágeis que eu brinco que são parecidos com Big Brother. Eles entram todo mundo se abraçando. Depois um quer matar o outro, né? Aquela coisa louca. Mas essa é a grande sacada, né? E aí, isso daqui que eu coloquei do lado é como no teu dia a dia ele impacta, né? Isso daqui impacta diretamente em tudo. Cara, você pode ter um time legal logo no começo, ele vai dar uma barrigada. O problema é que tem muita gente que não consegue tirar daqui. Essa curva de Tuchman, ela tem uma origem, né? E aí fica a dica para vocês, tá? Já ouviram falar da curva J, né? Procurem, é legal. A curva J, eu não vou falar da curva J aqui, mas vou falar dessa curva aqui, ó, que também foi inspirada na curva J, que é a curva da mudança da Elizabeth Kübler-Ross. Já ouviram falar de Kübler-Ross? Elizabeth Kübler-Ross. Ela é uma psicanalista, é um psiquiatra que cuidava de pessoas com doenças terminais,
Tá? Então ela fez um estudo com 10 mil pessoas para estudar as fases da morte. Ou seja, quando o cara sabia que ia morrer, até a hora que o cara morria. Tá? Podem procurar, é bem interessante. Ela também é baseada na curva J. Mas o que eu quero deixar claro para vocês? A Kübler-Ross, ela é olhada como uma curva de mudança. Porque quer queira ou quer não, pessoal, isso eu vou deixar muito claro para vocês. A mudança, ela não é nada mais do que a morte de um conceito que pode estar lá para trás. E você, às vezes, vai entrar em choque, que é aquele negócio, né? Você, tem que mudar, bicho. Ah, meu Deus do céu. Não. Aí tem a negação. Não vai mudar nada. Isso aí é mais um framework que estão colocando aqui, é mais uma metodologia que tá. E começa a se frustrar quando vê que o negócio funciona, né? Você começa a ver isso daí acontecer. O problema é que a pessoa pode entrar em depressão e falar assim, cara, tô fazendo. E aí é o que a gente chama nessa área aqui, e essa é a brincadeira que eu gosto, a gente chama de agile zumbi. Que o cara tá fazendo daily, que o cara tá fazendo andando, e tá nem aí pra mais nada, você entendeu? E, cara, se viajar, vem. Se o cara pedir cronograma, deixa pedir. Quer que eu faça o reporte? Eu faço. Tá nem mais aí. O cara já não tem mais vida, né? E isso daí, a grande sacada é que para toda e qualquer mudança, a gente passa por esses estágios. Toda e qualquer mudança. Quando a gente recebe uma notícia, essa notícia ela vai permear, até a hora que a gente faça a digestão dela total, ela vai permear todo esse ponto. E é muito louco. Percebam isso na sua vida cotidiana e percebam dentro dos times quando você fala para alguém mudar. Cara, é a coisa mais doida. Tem uns que vão aceitar, que é aquele fazendo a ligação com a curva de Rogers. Alguns vão, bicho, eles passam pelo negócio rapidinho. Ah, cara, já que vai ter que mudar mesmo, isso aí vai dar. Deixa, vamos aí, vamos para cima. Tem alguns que falam assim, já quem não morre não vê Deus. Então vamos ver se isso aí vai funcionar. Então, tem outros não, isso aí não vai. E fica nessa barrigada. Eu gosto disso daí, por quê? Porque são extraídos de teorias matemáticas. E essa curva de Elizabeth Kübler-Ross, que é a curva da mudança, colocada para a gestão de mudança, mas também conhecida como as fases da morte, né? Vocês podem procurar. É bem legal essa leitura, vocês podem olhar, é muito louco, né? Ela mostra matematicamente o que acontece. Qual o período, o que precisa para sair, qual que é a característica de cada um deles. Você consegue transportar isso rapidamente para dentro do teu time, olhar rapidamente, foco no teu time e bem direto, tá? E aí, e a nossa conclusão? Gente, indivíduos motivados, time auto-organizados e entrega de valor. Isso é o que todo mundo quer. Esse é a gente quer tudo isso, e a roda tem que girar. Né? Eu sempre brinco, vamos fazer a roda girar. A roda gira assim, mas aí, gente, indivíduos motivados, indivíduo tem que estar capacitado, tem que estar colaborando, a tomada de decisão tem que ser democrática e tem que ter transparência. Eu gosto de brincar com o conceito de transparência, porque transparência, às vezes a gente tem que trabalhar no conceito do PowerPoint. Né, tem que fazer assim, 50%, 60%, 70%. Porque senão a pessoa pode entrar em depressão logo de cara, mas você tem que trabalhar com a verdade com ela. Sempre. Sempre. Gerenciar prioridades. Isso daí, senso de urgência, a gente precisa compartilhar. E quando a gente não tem senso de urgência compartilhado, a gente não consegue desenvolver. A gente tem que trabalhar com feedback curto. Tem que trabalhar muito feedback. E não só feedback, a gente tem que trabalhar com feed forward também, né? Aprendizagem, a gente tem que ser rápido. Eu gosto de trabalhar com pílula. Vamos trabalhar com pílula. Pílula. Gente, e pílula não quer dizer que é coisa ruim, porque tem pílula homeopática também, que você fica tomando. Só depois de um tempo que você vai perceber, caraca, funcionava, né? Tem aquele complexo, tem aqueles que tinha os numerozinhos, né? Que é aqueles complexos Xavier, não sei como é que era o nome daquilo. Aquelas embalagens de plástico verde, né? E a entrega de valor? Gente, sempre pensar em time to market. Maior satisfação do cliente, melhor qualidade e maior valor comercial. O resto, galera, olhando o conceito de mindset, quando a gente pensa tudo isso, é isso que a gente quer no final. É isso. E aí podem vir modelos. Pode vir.
e pode vir o que a gente pode falar tranquilamente. Mas no final é tudo isso que a gente precisa. É tudo isso que a gente busca quando a gente fala de agilidade, quando a gente fala de mindset. Ai, não, que gente, vocês têm que ter uma mentalidade mais ágil. O que adianta ter mentalidade ágil se, cara, se a organização. Ah, mas a organização não me permite ser ágil. Cara, agilidade ela tem a ver com mudança, né? Toda empresa ela muda. Olhem bem sempre para isso. E o problema da mudança é que a mudança geralmente pega você despercebido. Então, se querem uma dica para vocês, para falar de mindset, e aí de coração mesmo, eu vou resumir tudo isso daí. Você quer continuar na zona de conforto? Continue, mas que a zona de conforto de vocês seja a mudança. A zona de conforto de vocês tem que ser a mudança. Continuem simples. Fala, cara, vai mudar. Gente, tudo muda. Tudo, tudo. O que não muda, a gente vai morrer. Isso não vai mudar. A gente vai pagar a conta. Não vai mudar. E o Palmeiras não vai ter mundial. Cara, isso não muda. Então, essas 3 coisas não mudam. O resto, mano, tudo muda. O resto, tudo muda. Tudo. Então, que a zona de conforto é o que eu desejo para vocês. Para falar de mindset, então, que a zona de conforto de vocês, que a mentalidade de conforto, a mentalidade de vocês seja com zona de conforto, o quê? De mudança. Mudem. Vai doer, mas, cara, o tempo que você tem entre o início da mudança e o final da mudança é só vocês que podem trabalhar. Fechou? E aí, galera? Esse foi o mundo sub-humano da agilidade. Falei 14 minutos a mais, desculpa, me empolguei aqui. Mas e aí, galera? Gostaram da brincadeira? Gostaram Acharam válido um pouquinho? E aí, galera? Todo mundo tava quieto aí? Querem que eu compartilhe o material? Sim. Por favor. Não vou compartilhar. E é interessante, Silas, trazer esse aspecto darwinista para o mundo de projetos, né, cara? Perfeito. Se não tem... a gente tem VUCA, né? A questão de VUCA. VUCA. Já tá até meio clichê. Mas a gente tá falando de literatura antiga, né? Darwin já falou de VUCA mocota. Né? E a gente fica nesse museu de grandes novidades, mas de novo, captar essa essência maravilhosa aí que você trouxe. Puta, muito obrigado aí por compartilhar isso tudo. Cara, a ideia é justamente essa. Esse museu de grandes novidades, essa frase, quando o Cazuza fez, cara, ela cai assim, ó. Ela é uma bomba quando a gente fala disso daí. É fantástico isso. Porque, os caras trazem dizendo, olha, tem um novo modelo de pensamento. E aí cara, se você tirar, garanto para vocês, tirem 1 hora para olhar esse novo modelo de pensamento. Cara, provavelmente ele vem já de algum tempo. Você entendeu? Quando a gente fala, né? O novo normal, tem essa também. A gente fala, né, sobre mudança, né, sobre repetição. Quando a gente for pegar sobre isso, a gente lê Pavlov, Ivan Petrovich Pavlov, que foi o pai do entendimento de como a cabeça funciona. Né? Isso eu estou falando de relações cognitivas. Para quem não conhece Pavlov, vocês já viram aquele testezinho de coloca comida na água, acende a luz e aí o peixe sobe. E aí coloca comida, acende a luz e aí toda hora que acende a luz o peixe já começa a subir. Ou seja, que é o ato do reforço positivo e do reforço negativo. Né, que é o conceito. Esse daí é muito importante. A gente já ouve muito sobre isso. Né? E aí é tudo isso que passou. Né? Tudo isso a gente vive ainda hoje. Né? O que eu vou pedir? Galera, vocês conseguiram baixar aí o arquivo? Eu não consegui, Silas. Apareceu essa mensagem aí que eu mandei no print. Tá, então o que eu vou fazer?
Tati, você consegue passar depois para eles por e-mail para ficar mais fácil? Né? Mando sim. E o que eu vou pedir para vocês, galera? Eu vou pedir para vocês responderem para mim. Eu montei um formulário simples, mas com o objetivo do quê? De sempre fazer o sub-humano e começar a trabalhar outras coisas. E a gente sempre brincar, porque isso daqui vai ser, como eu falei, isso daqui é meu, você entendeu? Então eu faço porque eu quero, você entendeu? E o tema, quem vai escolher são vocês, não é escolhidos. Então quem escolhe o tema é o conceito do Customer Centricity. Vocês são os consumidores. Então, esse vai ser o ponto. E o legal é justamente isso, a gente falar e vir para brincar. Essa é a grande sacada, né? Eu quero que vocês estejam à vontade para responder. Peço que respondam, porque isso vai me ajudar a montar aí. Eu vou mandar para vocês o material, porque o material é de vocês, eu montei para vocês. E a gente tentar fazer aí com um periódico, fazer de 15 em 15 dias, fazer uma brincadeira só para desopilar, para falar, pegar o próximo tema que vocês queiram para a gente vir, aí a gente faz dupla, aí se o Cris gostou, a gente fazer uma dupla de brincadeira e começar a filosofar, porque, gente... Demorou, meu brother. Bicho, basicamente o que vai rolar? É isso, é bate-papo com conhecimento, você entendeu? É bate-papo com conhecimento. Vamos falar, vamos trazer coisas aqui que acontecem no dia a dia, e a galera às vezes fala, pô, mas vai falar de... Vou dar um exemplo. Eu dei um treinamento, eu acho que quem estava era o André Pascolati. O André estava. Sobre de Scrum Master. A forma com que você apresenta tem que ser totalmente diferente, porque o tema ele é muito rançoso. Todo mundo fala sobre isso daí. E eu acredito que foi um tema bem legal, que o que eu montei foi muito doido, né? Sobre o conceito do Scrum Master. O nome era Scrum Master Top, né? A gente fez, deu certo, foi legal. Porra, eu achei que mas tinha que ter uma roupagem mínima ali para que seja colaborativo. Senão, para mim, perde muito sentido. Você entendeu? Perde muito sentido. Né? Eu gosto bastante disso. E eu espero que vocês aí tenham gostado mesmo. Eu agradeço. Né? Se a Tati quiser tirar uma foto aí, eu não curto muito tirar foto, mas se a Tati quiser tirar uma foto, eu não vou postar, mas enfim, né? É lindo, não, cara, eu não posto foto, velho. Eu não curto muito essa parada de rede social, cara. Bicho, é aquele negócio, né? Luz acesa atrai muita mosca, né, malandro? Então, cara, eu prefiro ficar de boa, tá ligado? Eu gosto é a maldição da fama de ser bonito. Tudo tem que cara, junto. Cara, já esse é o Cris. Cara, gente, o que eu tenho para falar lá para vocês é muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Rodrigo, Danilo, a Claudinha que está aí, Hélio, Fábio, Evelyn. Obrigado aí, o Cris. Obrigado aí, o Robson. Obrigado. Deixa eu ver aqui quem mais está aqui. Robson apareceu 2 vezes. Aqui a Luciana. Obrigado, galera, por vocês estarem aqui com a gente. Né? Calé também está aí. Galera, eu agradeço. Isso daqui foi uma brincadeira que eu quero começar a fazer e aquele negócio, não precisa ter muita gente para a gente fazer uma brincadeira boa, você entendeu? Ficar mais legal assim. E aí quando vocês responderem o coisa, vai estar lá os próximos temas e a gente vai chumbar aonde vai fazer. E aí vamos começar a fazer mais brincadeira. Fechou, galera? Eu agradeço vocês, agradeço muito, obrigado. Fiquem bem, tá? Tô por aqui, qualquer coisa é só mandar mensagem, tá? Tamo aí, galera. Beijão para todo mundo. Tchau, galera. Fiquem com Deus. Tchau.
Tchau, tchau. Valeu, Silas. Parabéns aí pelos ensinamentos. Obrigado, meu amigo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Falou, até o próximo. É.